sem, an- sem antes cantar. E aí eu preciso cantar para vocês e dizer para vocês que é, é um prazer estar aqui, né? Meu nome é Janete Santos Ribeiro, e a gente vai cantar uma música que eu aprendi com, com um professor de língua portuguesa, escritor também, e que ele, nos anos 80 ele viajou por países africanos de língua portuguesa, mas não foi nesses países que ele aprendeu essa música. Ele aprendeu essa música na África do Sul. É uma música que os Xhossas, que é a etnia do Nelson Mandela, canta antes de começar qualquer grande atividade. E hoje a gente tem uma grande atividade, né? Então a música diz assim, olha, Sanibonami, Aiô, Aiô. Alguém já conhece essa música? Então eu vou lá, faz de conta que eu não desafino, tá, gente? Então vamos lá. Sanibonami, Aiô, Aiô. Sanibonami, Aiô, Aiô. Sanibonami, Aiô, Aiô. Vocês estão bem? Eu estou crendo que se tem silêncio, está todo mundo bem. Então, Sanibonami quer dizer, vocês estão bem? E a resposta é aiô, aiô. Porque se vocês não estiverem bem, se vocês não estiverem inteiras e inteiros nesse quadrado para esse encontro de hoje, não vai adiantar a minha apresentação. Então, Sanibonami, aiô, aiô é essa pergunta para que a gente, de alguma forma, se integre a algo que, do meu ponto de vista, é sagrado, que é a gente se dar as mãos para aprender sobre equidade, para aprender sobre diferenças, para aprender sobre educação para as relações raciais, para aprender sobre educação para os direitos humanos. E aí é sobre esse universo que a gente hoje vai dialogar, tentando fabular que nós estamos em gira, em roda, porque na roda eu vejo quem está do meu lado e quem está à minha frente, e que todos nós somos malungas e malungos dessa travessia. Malungos e malungas é uma palavra em banto que quer dizer companheiros e companheiras, tá? Então, é uma boa noite, que todas, todos e todes estejam aqui em presença. Um bom dia para quem for ver a gravação durante o dia e uma boa tarde também para quem faz questão de ter essa sutileza de bom dia, boa tarde, boa noite. É isso. Então, Camila, agora a gente pode começar a apresentação. E eu sou Janete Santos Ribeiro, sou professora de História da Educação Básica do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro. Antes e além de dar aula na educação básica, eu tenho uma experiência também de dar aula no curso de pedagogia do próprio Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro. Para além disso, eu sou uma intelectual da tríade, academia, escola básica, militância. A militância me forjou nos anos 80, e eu carrego na minha fala, no meu ser, professora, essa característica de estar
nessa tríade, academia, escola básica e militância. É desse lugar que eu vou hoje conversar com vocês. Bom, gente, então é isso, né? Eu sou uma professora de história, né? Ensino história a partir dessa tríade. Costumo ser reconhecida como essa professora que se forjou, né, na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, onde eu ingressei em 88, um ano para as relações raciais muito importante, porque foi o ano do centenário da abolição. Portanto, a academia se voltou para essa questão, né? Eu, eu participei de uma marcha muito importante no Rio de Janeiro, no dia 11 de maio de 88, em que a militância reivindicava nada mudou, vamos mudar, e essa marcha que ela inverteu as marchas tradicionais que elas costumavam ir da Candelária para a Cinelândia, que é onde fica a Câmara Municipal dos Vereadores da cidade do Rio de Janeiro. Essa marcha se inverteu e ela foi da Candelária querendo chegar ao monumento de Zumbi dos Palmares, que fica na Praça 11, passando pelo Panteão do Exército, que tem o busto do Duque de Caxias, e passando pela Central do Brasil. Os organizadores da marcha acreditavam que a gente tem que ir aonde o povo está, aonde está a maioria da população. E na hora do rush, a maioria da população trabalhadora estava indo para os subúrbios, pegando o trem da Central. A marcha não chegou até a Central. Ela foi barrada, por uma tropa de choque da Polícia Militar e também o Exército. E o slogan que ficou conhecido da marcha foi: Nós iremos até aonde o racismo deixar. A gente está falando de 88, um ano onde a maioria das pessoas que produziam conhecimento visível acreditava no mito da democracia racial. Mito esse, né, construído a partir de 1933 pela caneta de um sociólogo, Gilberto Freire, um sociólogo reconhecido, porque nesse livro, Casa Grande e Senzala, ele escreveu que no Brasil nós fugimos do racismo, porque aqui a escravidão foi, eu vou usar essa expressão, tá? Tranquila, branda, né? Em que havia um acordo muito paternal entre a Casa Grande e a Senzala. E esse mito atravessou as ciências humanas, as ciências sociais, a escrita acadêmica durante muito tempo, mesmo com outros e outras intelectuais questionando esse mito. Esse mito, ele voltou a ser questionado na década de 70 pelo movimento negro organizado e pós 88, com essa marcha, a academia balançou. Então houve uma uma inflexão e os estudos acadêmicos se aprofundaram mais numa perspectiva de não só de questionamento do mito, mas também uma perspectiva assertiva, do meu ponto de vista,
de trazer o agenciamento da população negra. Então, a gente pode dividir os estudos das relações raciais entre antes e depois de 1988. Uma outra data muito significativa para trazer para vocês nessa nossa introdução ao tema que nos traz aqui é, é, é na verdade, é Durban. E aí agora me foge a memória quando foi Durban. Eu sei que ainda foi durante o governo Fernando Henrique Cardoso, em que o governo brasileiro assumiu o compromisso de lutar pela eliminação do racismo. E isso abriu um leque de possibilidades para que o movimento negro organizado pleiteasse a inclusão na educação básica do ensino de história da África e da cultura afro-brasileira. Isso aconteceu em 2003, né? Essa lei 10.639, ela foi substituída pela lei 11.645 em 2008, para incluir também a questão indígena, a história e a cultura indígena. E, mais recentemente, a gente vai ter as cotas, que vai introduzir a questão de você representar a maioria da população brasileira em lugares de poder, sendo a universidade produtora de conhecimento um desses lugares. Então, a gente está nesse caminho até a gente chegar hoje às políticas de equidade. A gente pode passar o próximo slide. Então, gente, aqui a gente dá o nosso pontapé para a gente conversar. Quais são os desafios para a valorização da herança africana no Brasil? Esse foi o tema para que a população ingressante no Enem escrevesse sobre em 2024. Portanto, é, alguns anos depois da, da lei, né, 10.639, e isso foi considerado um grande avanço, porque são jovens saídos da educação básica pensando sobre o que diz, né, a Lei 10.639. E aí a gente vai conversar um pouco sobre que reflexões foram essas provocadas pela lei, né? Em que ponto o nosso trabalho, e aí eu estou entendendo que a maioria de nós que estamos aqui somos de educadores e educadoras, no sentido estrito de estar dentro da escola básica, e no sentido amplo de sermos pais, mães, irmãos, irmãs de jovens que precisam ser educados. Então, desse lugar também que eu estou falando, a partir de um provérbio que eu considero muito importante quando a gente pensa em educação. É preciso uma aldeia inteira para se educar uma criança. Então, a gente precisa de todas e todos, né? é, que pensam uma sociedade para a equidade racial. E aí, eu não posso deixar de pedir que vocês coloquem no chat, né, é, o que significa uma educação para a equidade racial a quem está aqui me ouvindo? E aí eu vou, não sei se vocês preferem abrir e se colocarem, ou escreverem no chat. Eu acho que isso é muito, muito, muito importante, porque a gente está aqui para se ouvir. Então, vamos lá, quem?
por favor, o que significa educação para a equidade racial a quem me ouve? Olha, alguém está tentando falar. Bom, eu vou ler, e aí, se alguém quiser falar, eu acho que vai ser muito legal, tá? Porque isso é bom também, porque a energia das nossas vozes, do nosso querer. Muito rapidamente, olha, a Fabrícia está aqui, Fabrícia da Silva Pergentino Ferreira, ela é de Major Isidoro, em Alagoas, de uma escola municipal Rita Ferreira de Souza. Tem a Maria Quitéria Ferreira da Silva, da Escola Municipal Professora Alzira Amazone de Almeida, em Piranhas, Alagoas. Tem o Matheus, que é só dar o boa noite, Matheus. Tem a Giza dando boa noite. O Matheus depois diz que ele é da Escola José Fonseca Lins, de Canapi, Alagoas. Tem a Joselma, né, dando as boas-vindas e alguém dando um joinha. Tem a Ângela Márcia da Silva, tem a Maria Damasceno, de Piranhas, tem Valmírias Ventura da Silva, da Escola Deputado José Bandeira de Medeiros, em Piranhas também. Tem o Tiago da Paz, da Escola José Bandeira e Frei Damião, em Piranhas também. Tem a Escola José Fonseca Lins, em Canapi, Alagoas, né? Joselma de novo, dando boas-vindas para Canapi, Alagoas. Tem a Maria Risonélia, da Escola Divina Pastora Canapi, Alagoas. Tem a Joselma, de novo, dando boas-vindas, né? Pão de Açúcar, Alagoas. É, tem, olha, a Secretaria Municipal de Educação de Pão de Açúcar, lá em Alagoas. E aí tem, ó, a primeira intervenção, né? Quando a gente pensa o que significa educação para a equidade racial, dar oportunidade a todas, a todos, ok? Depois o Tiago diz, e uma educação com direitos iguais em oportunidades. Muito boa. Tem educação com liberdade de ser e existir. É, Adeliane Tenório da Silva vem de Major Isidoro. Ah, José Marcelino, ele diz que ele EB, vereador, Escola Municipal de Ensino Básico, ou Educação Básica, vereador Expedito Porfírio dos Santos, em São Sebastião, Alagoas. A Maria diz Frei Damião Piranhas. Patrícia do Colégio Ipiranga, Salvador, Bahia. Elias vem do Sudeste, primeiro Sudeste que aparece na noite, além de Euzinha, que vem do Rio de Janeiro. Ah, aí é a Carliene, que é da Escola José Fonseca Lins, de Canapi. Tem o Joram Martins, que é Ivonivéia, Canapi, Alagoas. Tem Salelian de Araújo Lima, Escola Silvio Amaral, Major Isidoro. Tem a Maria Martins, que é da Escola Municipal José Lopes Sobrinho, Major Isidoro, em Alagoas. Ana Cristina Araújo Miranda, da José Lopes Sobrinho, Major Isidoro também. Judite Itanhaém e Santos, São Paulo. Luan dos Anjos Costa, Escola Municipal Silvio Amaral, muito legal. Edivan, que vem da Edivan Fernandes, da Escola Estadual Rafael Tomel, de São Paulo. Então, gente, que bacana, sabe? E é muito legal que a gente possa dizer os nossos nomes. A gente está falando tanto em equidade, é fundamental que a gente tenha nome e sobrenome,
que a gente aprenda a se nominar, porque quando nós, professoras e professores, assumimos nossa identidade educadora, a gente está assumindo um papel político, né? E a política é a arte da convivência, não é isso? E quando eu estou falando dessa política, eu não estou falando da política macro, eu estou falando da micropolítica. Embora as políticas micros e macros, elas se unam em alguns momentos. Vocês vão perceber, né? Hoje, já perceberam, na verdade, que eu falo a partir da micropolítica, porque eu entendo a educação como educação dos afetos. Educador, educa a dor, não é isso? E isso eu aprendi com uma educadora chamada Marilene Freire, filha de Paulo Freire. É assim, é uma das minhas influências, mas não só. Eu tenho, sobretudo, influências de educadoras negras. A Zoilda Loreto da Trindade, e no próximo dia 13 de setembro vai completar 10 anos da sua ancestralidade, né? A Zoilda, é, ela faleceu de um câncer, era uma pessoa apaixonada por educação. Ela me apresentou a essa cantiga que eu trouxe para vocês, né? Que ela trouxe da convivência com Rogério Barbosa de Andrade, esse escritor de literatura infanto-juvenil. E a Zoilda, nos anos 90, ela cunhou esse mapa dos valores civilizatórios afro-brasileiros. E esses valores civilizatórios foram a base de um projeto exitoso chamado A Cor da Cultura. Então, esses valores eu trouxe e vou trazer alguns deles. Por exemplo, a circularidade, né? A oralidade, é, a ludicidade, a musicalidade, por isso que eu comecei cantando, e tantos outros valores, são 10, que circulam entre a gente, que muitas das vezes está submerso no nosso corpo e a gente não consegue expressar. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma resposta, né? Ó, Escola Municipal de Educação Fundamental José Fonseca Lins, do Carié, Canapi, a Juliana. Tem o Jailson Marques, que é da Escola Municipal de Educação Básica, vereador Expedito Porfírio, São Sebastião, né? Companheiro de outras pessoas que aqui estão, né? Deixa eu ver se tem mais alguma. Acredito que não. Então, olha, tem a Universidade de Pernambuco, a Roselma, do campus Garanhuns. Então, vocês estão percebendo que a gente está aqui com uma diversidade, né? É, uma diversidade de sujeitos e sujeitas históricas, né? A Denise está dizendo que a aula está muito esclarecedora. Que bom, né, Denise? Vamos ver aí o que que a gente consegue clarear aí para gente nesse universo que às vezes é de uma escuridão tão profunda, né? Maria de Lourdes, jovem doutor Santos, São Paulo. O Tiago, que é da Ana Mércia Godoy Souza Costa, ou a Ana Mércia está usando a, como é que se diz? A internet do Tiago, aí não sei bem. Então, assim, já fomos para a nossa primeira pergunta, né? Que é a pergunta para a gente chegar. O que que significa educação para a equidade racial? Né? Olha só, a Roselma está dizendo aqui, ó, educação que se atenta ao que o aluno necessita, oferecendo oportunidades, né? Passa para mim
Uma estudante escreveu, ótimo, Roselma, muito bom. É bom que a Roselma vai trazendo aqui e a gente vai, vamos conversando, né? Os significados de uma educação para a equidade. É, eu vou trazer os significados que eu acredito. Agora, o que eu acredito é a partir da minha experiência, é a partir do valor da minha experiência. E eu espero que a gente possa entrar em diálogo para que a gente consiga construir um comum, né? Algo que possa fazer sentido a partir das experiências de cada um, de cada uma, porque é isso, né? Eu já aprendi ao longo dos meus quase 30 anos de magistério, que cada escola é uma escola. Não existe uma escola igual a outra. Portanto, eu não acredito que a gente possa ensinar a ser antirracista, né? Eu acredito hoje que a gente possa aprender coletivamente as armadilhas de se ser racista. Uma delas, que é muito forte, que aí é uma conquista, racismo é crime inafiançável. A gente tem um limite aí para o preconceito, não é? Para a homofobia, para para misoginia, né? A gente tem leis que nos protegem. E agora, como a gente ser antirracista, do lugar que eu estou falando, me parece um processo que está em curso. Portanto, o antirracismo, para mim, é uma metodologia, né? Eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, não tenho tempo para desaprender, né? Assim, nós todas aqui, nós todas pessoas que estamos aqui, aprendemos em uma escola extremamente eurocentrada, né? E o que significa uma escola extremamente eurocentrada? É uma escola que afirma a humanidade europeia em detrimento das outras humanidades. É isso, é uma escola que privilegia a experiência europeia e explica as outras humanidades a partir de um referencial europeu. Daí a ideia de dizer que é uma escola eurocêntrica, desde o formato até o conteúdo. Esse é um desafio para a implementação da Lei 10.639, da 11.645, porque muitas escolas trabalham com essas temáticas a partir de uma referência epistemológica eurocêntrica. E aí acha que os conteúdos eles dialogam como se fossem extensão, sabe? A extensão que às vezes, dependendo da escola, acontece sobretudo em dois momentos, em maio e em novembro. Em novembro, por conta do Dia da Consciência Negra, em maio, por conta da assinatura da Lei Áurea. E nos outros, nos outros meses do ano, você trabalha como se nada tivesse acontecido. Isso não é educar para a equidade racial, né? Pode passar o slide, por favor? E aí, gente, como pontapé inicial, eu trouxe para vocês alguns depoimentos das minhas salas de aula de jovens que fizeram o Enem.
né? Esse Enem. Pensávamos em você ontem. Com certeza seus alunos foram excelentes. Janete, você salvou minha redação. E pensei muito na ser minha redação, com certeza ficaria em branco. Vim agradecer sua participação na minha vida e na de outros estudantes que, como eu, citaram o documentário Nosso Sagrado na redação do Enem, hoje, que foi passado por você na escola. Gente, deixa eu confessar aqui uma coisa para vocês. Não fui eu que passei Nosso Sagrado na escola. E aí eu acho que tem um outro ponto na relação estudante-professora, é que eu não sou uma professora afrocêntrica, tá? Eu acredito que na história do Brasil, nem o afrocentrismo e nem o eurocentrismo venceram. Eu sou uma professora de compreender a história do Brasil e do mundo, mas, sobretudo, do Brasil, a partir de uma perspectiva aprendida por mim com um fotógrafo chamado Januário Garcia, falecido durante a pandemia por Covid. E o Januário dizia o seguinte: há uma história do negro sem o Brasil, mas não há uma história do Brasil sem o negro. E aí eu ampliaria a ideia do Januário para conversar com vocês e dizer que, além de não haver uma história do Brasil sem o negro, não há uma história do Brasil sem os povos originários, né? Assim, é, os europeus, quando aqui chegaram, essa terra tinha dono. Então, e hoje, né, esses descendentes desses primeiros habitantes dessa terra, hoje a gente tem cerca de 307 etnias. E se tem 307 etnias, tem 307 formas diferentes de se contar a história, né? E aí estou pegando como parâmetro para afirmar isso uma, uma intelectual chamada Chimamanda, em que ela vai dizer para a gente sobre o perigo de uma história única. Não existe uma história única sobre nada nem ninguém, inclusive nesses 4 depoimentos, né? Quando essa estudante diz que eu que levei para eles um documentário importantíssimo, esse Nosso Sagrado, ela está dizendo sobre a força da minha palavra em sala de aula. Então, assim, fica com os nossos alunos, com os nossos estudantes, com as nossas estudantes, o que a gente acredita. A gente pode falar muitas coisas. Agora, o que eu de força, né, na nossa palavra, isso vai reverberar. E é assim que eu compreendo essa no momento de vitória, né, de se conseguir escrever uma redação, o que não é fácil, né? A gente sabe que não basta dominar o conteúdo, tem toda uma técnica para você escrever uma redação para valer 1000, né? Então, por isso, de novo, o provérbio que eu trouxe para vocês é preciso uma aldeia inteira para se educar uma criança. E o sucesso no Enem, que é o que muitas famílias desejam, não é isso? Muitos jovens desejam, mas nem todos. Mas nós, enquanto professoras e professores, a gente quer ver o nosso estudante bem, né? Quer ver o nosso estudante ter sonhos. A escola é um lugar de plantar sonhos.
Embora eu diria para vocês que hoje está cada dia mais difícil a gente construir sonhos nas nossas escolas. Tem, e aí é uma indicação para vocês, um documentário feito por um banco alguns anos atrás, que se chama Nunca Me Sonharam, né? É um documentário que ele caminha pelo Brasil, em diversas escolas de ensino médio, perguntando aos estudantes. E é justamente um estudante do sertão que dá nome ao documentário, Nunca Me Sonharam. E quantas vezes a gente se depara com jovens em nossas salas de aula que não sonham um futuro, e o quanto a gente tem que estar com a escuta atenta para perceber isso e, de alguma forma, oportunizar em nossas salas a possibilidade do sonho. Se a gente consegue fazer isso, já é um bom caminho para a gente conquistar a equidade, porque a classe média não tem defesa. É o sonho da universidade, está posto, né? Agora, para as classes trabalhadoras desse país tão grande, tão diverso e tão desigual, muitas das vezes o que está posto para as classes populares é o trabalhar, trabalhar, trabalhar. E aí estuda para poder trabalhar. E muitos e muitas precisam sair da escola muito cedo, porque a sobrevivência bate na porta. E aí, quem precisa trabalhar e muito, não tem tempo para sonhar. Então, essa é uma realidade que a gente enfrenta, né? Pode passar, por favor? Bom, e aí, gente, assim, retomando, né, o que eu já falei, o que é a tríade, que é o ensino básico, né, obrigatório, a partir da Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã, né, aquela que faz com que quase todos entrem na escola e, ao mesmo tempo, ela coloca uma contradição. A contradição é o que fazer com essa universidade? Como a gente faz para ter qualidade? Então, a gente tem quantidade garantida pela lei. Agora, muitas das vezes a gente não tem as políticas públicas necessárias para que a qualidade se dê, né? Assim, ainda é muito presente, verdade, nas relações públicas, né, para o que está sendo produzido, agora como que isso que está sendo produzido no macro chega ao micro, e como que está sendo produzido no micro chega ao macro, as nossas necessidades básicas, que é a de sermos respeitados, termos um salário digno, não é isso? Tudo isso investe para que haja equidade. E a gente sabe que a gente vive num país que não necessariamente a gente encontra isso. A educação ela ainda está hierarquizada. E muitas das vezes quem está assinando as propostas não é alguém que viveu a realidade da educação básica. E aí a gente é pressionado por todas as instâncias superiores, né, dessa hierarquia. É, somos pressionados a algo que me parece muitas das vezes impossível. E aí a gente está adoecendo, né? Acho que
Daqui a pouco a gente abre para ouvir sobre esses adoecimentos, sobretudo nesse mês de setembro, né, que é o mês da saúde mental, é o Setembro Amarelo. Então, o quanto que a pressão que nós, professoras e professores, estamos sofrendo, é, influencia na qualidade do que a gente está entregando. A gente não tem, muitas das vezes, espaço para o respiro. Aqui, talvez muitas de nós que estamos aqui trabalhamos o dia inteiro, dando aula em escolas, muitas das vezes sem condições, muitas secretarias com escolas lotadas, eh, muitas das vezes até sem climatização. Não é isso? Muitas das vezes com estudantes que não estão ali interessados ou interessadas, e a gente, às vezes, está ali enxugando o gelo. Isso é muito recorrente quando a gente vai ler, ouvir, escutar professoras e professores. E muitas das vezes esse nosso grito, ele não é ouvido. Então, isso é um grande problema para a gente. E aí a gente vai para a academia. Uma academia que muitas das vezes está distante da realidade do professor, da professora, porque é uma academia que se pensa muitas das vezes sem o diálogo com a educação básica, uma academia que fala de transferência, né, didática, como se só a academia produzisse conhecimento, como se não houvesse o conhecimento produzido na experiência, e aí o diálogo acaba hierarquizado. Mas, com todos os problemas que a gente percebe no mundo acadêmico, é um espaço também de produção de conhecimento, né? Então, é um espaço também de diálogo. Então, quando eu falo da tríade, eu falo também da gente conseguir, e a academia ela tem como finalidade essa, né? Nominar o que passa por nós. Então, é fundamental ser professor, ser professora, é fazer um pacto com estudar a vida toda. Não tem um professor e uma professora que consiga fazer um trabalho consistente se não apostar nessa, 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 nesse pressuposto, né? Para ser professor, você precisa pesquisar. E o lugar da pesquisa por excelência academia. Então, eu defendo que todas e todos nós sejamos professores e professoras pesquisadoras a partir das nossas realidades, não a partir de uma realidade que não necessariamente é a nossa. Então, eu defendo que para a gente aprender e ensinar com as relações para a equidade racial, mas não só racial, mas também de gênero, né? Mas também social, mas também econômica, né? Porque uma mulher negra de classe média alta, ela as opressões que uma mulher negra sofre, o racismo de som de gritar, de negritar. Exemplo, Thaís Araújo, no papel agora do remake
do Vale Tudo, em que, de repente, a Raquel, né, na versão original, ela só está em ascensão. Nessa versão, agora, ela volta a vender sanduíche na praia. Isso é esperado para as mulheres negras de um modo geral. Agora, novela é ficção. Então, é muito estranho que, para falar, para ter uma protagonista negra, ela não possa ser alguém que está em plena ascensão somente, sabe? Então, assim, e a Thaís Araújo, ela veio a público denunciar isso, sabe? Dizer que não é natural, sabe? Se fazer isso. Agora, ela pôde negritar, porque ela é uma mulher negra de classe média alta, com visibilidade, né? Uma mulher negra da favela, possivelmente ela não teria esse espaço. Então, nesse sentido, a interseccionalidade é muito importante. E, gente, a terceira variável dessa equação é o ativismo. Professor é ativista. Basta a gente acreditar no outro. Professor é aquele que acredita na transformação daquele ser humano que ele e ela está recebendo em sua sala de aula. Se ele não acredita, ele não está aqui nesse retângulo, nessa gira, porque o professor que não acredita, ele não vai fazer uma formação para a equidade racial, não é isso? E pelo que eu vi ali no chat, a grande maioria dos professores e professoras que aqui estão são da educação pública. E isso é muito importante, porque esse é um avanço, sabe, na qualidade do ensino, das secretarias investindo na formação. Tudo bem que deveria ser em serviço, não é isso? Mas tem toda uma lógica aí complexa e não cabe a gente aqui hoje discutirmos essa complexidade. Agora, sinalizar é muito fundamental. Pode passar, por favor? E aí, gente, chegamos né, é, ao nosso foco, né, ao cerne da nosso encontro de hoje, que é a educação para a equidade racial, né, aprofundando reflexões e práticas voltadas à promoção de uma escola mais justa e inclusiva, conforme foi relatado aqui no chat de várias maneiras, né? que e aí eu vou falar um pouco para vocês sobre a minha prática para fazer valer uma educação para a equidade. E, na medida do possível, trazer as armadilhas, né, dessa prática, sobretudo para a gente pensar que, como hoje não é tão simples você construir coletivamente um projeto político pedagógico, muitas das vezes é, as práticas na perspectiva da, da equidade racial acabam sendo práticas solitárias, né? Tem uma pesquisadora de um projeto chamado SETA, que é um projeto que é um aglomerado de 7 instituições de vários lugares do Brasil, que pensa interferir na educação para se construir a equidade. Essa pesquisadora, Ana Paula Brandão, ela vai dizer
que a gente tem hoje nas escolas o que a gente chama de professor ilha. Ele está isolado nas suas práticas e muitas das vezes sendo visto como professor militante, um professor que não dá aula, né? Porque é isso, a gente ainda vive numa sociedade em que acha que militância é algo ideológico no sentido de tomar um partido e aí querer convencer o outro ou a outra sobre aquelas ideias, como se não houvesse a possibilidade do diálogo. E a perspectiva que eu trago aqui para a militância é outra, né? Assim, a militância para saúde mental, a militância para humanização nossa em contato com a outra, com o outro ser humano, uma militância para humanizar a todas e todos, né? É, independente de raça, classe, religião. Então, educar para a equidade é a gente fazer com que as diferenças não sejam, vistas como algo negativo, mas sim como algo positivo. E isso, na escola, do jeito que está colocada hoje, não é tão simples, né? Uma escola em que a gente vê crescendo a questão do racismo religioso, né? Por quê? Porque a escola pode ser laica, mas as pessoas não são. Então, hoje você vê ainda, né, uma das dificuldades de implementação da legislação que favoreça a equidade racial se esbarra nas escolas que acham que falar de mitologias que não sejam as greco-romanas é você falar de religião. E muitas das vezes não é isso, né? A gente sabe que a religiosidade afro-indígena atravessa todas e todos nós. E essa religiosidade foi a que fez com que esses povos sobrevivessem ao massacre da violência colonial. Então, é um desafio, né, constante. E aí, gente, como é que eu, Janete, enfrento esse desafio? Bom, o primeiro projeto, né, nessa perspectiva da tríade, foi um projeto a partir da leitura da literatura, literatura e história. E aí, pegando um clássico da literatura hoje, é um clássico que ele tem, vai fazer ainda 20 anos, que é Um Defeito de Cor, cuja autora, Ana Maria Gonçalves, se tornou a primeira mulher negra a assumir a Academia Brasileira de Letras, não foi a primeira a tentar. Houve, alguns anos atrás, uma pressão muito grande para a Dona Conceição Evaristo ser a primeira mulher negra. Agora é isso, né? A gente vive numa sociedade ainda da democracia racial. A Ana Maria Gonçalves, ela, queiramos ou não, ela é uma mulher negra de classe média, né? É, com uma passabilidade, porque ela é uma mulher negra que poderia ser lida como uma mulher não negra. Agora, nesse livro, Um Defeito de Cor, ela vai buscar, né, uma história de todas nós, mulheres negras. Então, é um livro de quase 1.000 páginas que foi, foi tema de um desfile de escola de samba, a Escola de Samba Portela, no ano passado. E, lendo o livro, eu eu reencontrei um sentido do ser negra.
Então, eu acredito muito na ideia da literatura para fazer com que a gente aprenda sobre uma história que nos foi negada, como diz o Samba Enredo da Mangueira de 2019. E aí eu acredito também que com esse livro a gente consiga chegar aos jovens. E aí eu apostei nisso e a gente construiu um projeto chamado Tudo é Motivo para um Oriqui. Oriqui pode ser uma reza, pode ser uma canção, pode ser uma poesia, tudo que é feito com intenção é um oriqui. E eu estou lendo, eu já saí da escola de ensino médio, onde começou o projeto, saí com esses jovens e a gente está há mais de 2 anos lendo o livro. Porque não é só o livro, né? O livro ele vai e tem muitas nuances para a gente entender. E mais, é um livro que nos ajuda a transformar a dor em arte, porque a história do Brasil está atravessada pela violência. O povoamento da nossa terra foi em cima de estupro de mulheres indígenas e mulheres negras. E como é que a gente vai entrar em contato com essa história e apresentá-la para crianças e jovens? É muito difícil. Então a gente precisa de uma mediação, né? Assim, hoje para a academia falar dessa dor, né? Que uma grande filósofa intelectual chamada Denise Ferreira da Silva vai dizer que essa dor provoca uma dívida e uma dívida impagável, essa a gente precisa ir com muito cuidado, né? Não se testa a profundidade de um rio com ambos os pés. E aí, assim, a leitura desse livro ajuda a gente a ir com muito cuidado ao que os historiadores chamam de tema sensível. Então, a escravidão é um tema sensível, né? Esse crime da humanidade é um tema sensível, porque ele provocou um riozinho de sangue que sai lá de Savalu e chega até nós. E esse riozinho, a cada 23 minutos, ele deságua em mais sangue. Então, a gente precisa fazer esse riozinho cessar, né? E, e não é simples, né, de fazê-lo cessar. Agora, quando a gente pensa que do outro lado você tem também a luta por liberdade, ajuda a gente a, a transformar a dor em arte, a nominar as coisas e criar oásis. E hoje eu acredito profundamente que é isso que nós fazemos em sala de aula. A gente consegue transformar a dor em arte. A gente consegue quando conseguimos uma aula, e nem sempre é assim, mas a gente muitas das vezes constrói oásis dentro das nossas salas de aula. A gente tira sorrisos de rostos que muitas das vezes estão acostumados só a chorar. E quando isso acontece, é magia, né, gente? Então, o projeto Um Defeito de Cor, ele me traz isso muito forte. E a gente tem as nossas confluências afro-indígenas, né? Confluências, que é um conceito do Nego Bispo, um outro intelectual negro que a gente precisa trazer para os nossos saberes, que são saberes que vêm dos quilombos, quilombos, esses espaços de liberdade no meio desse desse mundo colonial e que chegou até os nossos dias como
como respiro para a gente pensar, por exemplo, a questão climática. Então, há soluções desde que a gente abra a escuta para essas confluências afro-indígenas. É, e aí, com essas perspectivas, como eu falei, o projeto Tudo é Motivo para um Oriqui, que vai abrindo um universo para muitos outros livros. Então, livros, por exemplo, da Conceição Evaristo, e o seu conceito poderoso de escrevivência, que não é uma biografia, uma autobiografia, mas é a ideia de que a tua história, a minha história, ela está articulada a histórias do Brasil, né? É, e aí, nessa perspectiva, com as minhas turmas, e morando no Rio de Janeiro, essa cidade que é um museu a céu aberto, que é um território de múltiplas aprendizagens, a gente vai para a história pública, né? Que é essa história que a gente faz indo aos teatros, aos cinemas, aos espaços culturais, vendo exposições, estudando as instituições públicas. Eu não falei, mas assim, eu faço parte de um museu virtual chamado Rio Memórias. É um museu sobre a história do Rio de Janeiro. E nesse museu, além da diversidade de galerias, a gente tem uma galeria chamada Rio dos Estudantes, em que um conteúdo para a galeria é escrito pelos estudantes e falando dos seus territórios. Então, a gente vai sobretudo, às escolas públicas e entendendo o seguinte: se favela é cidade, eu preciso ir à favela, e a história da favela, ela precisa estar no museu. E está no museu sob o ponto de vista de seus moradores, porque muitas das vezes, se a gente vai nas fontes oficiais, as fontes hegemônicas, a narrativa sobre a favela é uma narrativa única, tal como a narrativa sobre África, né? A gente ainda encontra jovens tratando a África como se fosse um país, como se não fosse uma diversidade linguística, cultural, religiosa. E aí a gente esbarra no que a Chimamanda diz do perigo da história única, né? A gente hoje fala muito de em África. Por quê? Porque são diversos países, diversas culturas, diversas formas de ver e se estar no mundo. Então, se eu estou educando para a equidade, eu preciso não ver os sujeitos e as sujeitas como se fossem uma coisa só, né? Não é uma coisa só ser mulher, como os iluministas viram as mulheres, né? A gente fala muito do iluminismo, esse momento de clarear, esclarecer, vem daí, tá? E quando a gente vai a fundo para estudar o iluminismo, a gente percebe que, inclusive, o mais democrático dos iluministas, dos considerados iluministas, que é o Rousseau, ele via as mulheres de uma forma muito negativa. E a maioria deles eram acionistas de, de empresas escravistas e viam nos não brancos pessoas, povos incapazes de produzir a racionalidade. E isso é um problema que informou
Por exemplo, o que a gente conhece como racismo científico do século XIX. Então, hoje, o nosso pensamento ainda está atravessado por essa ideia trazida pela igualdade, fraternidade e liberdade, cunhada por esses homens brancos europeus. Então, hoje, a gente precisa, sabe, ao trazer essa experiência humana, colocá-la em diálogo interseccional e trazer a questão de gênero e a questão de raça para o debate em nossas salas de aula. E isso não é uma perspectiva, gente, só da história, né? É uma perspectiva que ela cabe a todas as disciplinas, né? A matemática, a física, a língua portuguesa, enfim, a biologia, as artes. Esse é um desafio posto para gente que quer trabalhar com a equidade. Pode passar, por favor? E aí, gente, aqui eu trouxe para ilustrar para vocês, né, essa, essa possibilidade de encontros, né, na rua. A primeira foto, eu não sei se eu consigo com o dedo vocês perceberem que são estudantes, eu lá no meio, em praça pública, isso aqui, né? A segunda foto, no espaço de ocupação, num, num circuito da herança africana, porque no Rio de Janeiro a gente tem o Cais do Valongo, o cais que no século XIX mais recebeu escravizados das Américas, a, a demografia histórica fala de cerca de 1 milhão de almas. Dessas almas, nem todas chegaram vivas, e, e muitas dessas almas que não chegaram vivas ou ficaram na Calunga Grande, né, que é o Oceano Atlântico, ou muitas das vezes foram jogados em valas pela cidade. Até hoje a gente usa no Rio de Janeiro a expressão vou te colocar na vala, né, que é não ter direito a um cemitério. E aqui no Rio, né, por ocasião de uma reforma de uma intelectual na casa dela, ela descobre uma dessas valas e funda um instituto, Instituto dos Pretos Novos, né, que conta essa história de dor. E na mesma rua em que está esse Instituto dos Pretos Novos, a gente tem um museu, Museu de História e Cultura Afro-Brasileira, o MUCAB, que foi uma escola, uma das primeiras escolas do imperador, e que hoje é um território, é a sede desse território, desse museu de território, em que hoje é uma referência da história e cultura afro-brasileira no centro do Rio. Só que a gente não precisa ir só ao centro. Se a gente for para o subúrbio, a gente vai ter histórias, né? Hoje, o turismo implementado pela Embratur fortalece um circuito do samba, e aí vai até a capital do samba, que é Madureira, onde está a Portela, o Império Serrano, o Jongo da Serrinha. E eu normalmente costumo fazer isso com os meus estudantes, levar para esses lugares e trazer para a minha sala de aula, porque eu não sou uma professora cuja vaidade está somente no meu fazer. Eu acredito que o meu estudante mereça o melhor. E se eu não posso dar para ele o melhor, eu vou buscar. Então, essa terceira foto é
é a culminância de uma série de oficinas afro-indígenas em minha sala de aula, em que, de alguma forma, eu também busco articular com a orientação educacional da escola, porque é isso, né? Para você também fazer projetos transgressores numa escola cuja política pública colocada para a escola é do transporte ser um cartão de estudante que ele só tem acesso de ir de casa para a escola, de escola para casa, em que cada vez mais, por conta da segurança pública, você tem medo de sair com as crianças e com os jovens da escola, você precisa fazer muitas parcerias. Então, assim, a rua vai para dentro da escola, mas a escola também vai para a rua. E aí vocês vão ter aí a quarta foto, que é no Arquivo Nacional, né? Num outro projeto que eu gosto muito e que eu sei que o Nordeste dá banho, que é as Olimpíadas Nacional de História do Brasil, sabe? Que é uma Olimpíada que, com todas as críticas que a gente tem, é, ela é muito interessante porque é uma forma da gente entrar em contato com o que a academia está produzindo. Então, eu gosto muito. E uma forma de preparar as equipes, da minha escola é ir aos arquivos, porque também é uma Olimpíada atravessada pela experiência para os estudantes de como o historiador produz conhecimento. Cinema. A Estação NET Botafogo é um dos poucos cinemas de superfície da Zona Sul do Rio. Então, ali vocês estão vendo uma sessão que a gente fechou. A escola foi toda para o cinema, em várias ocasiões, né? Uma para ver um filme, Medida Provisória, do Lázaro Ramos. Depois a gente foi ver um outro filme maravilhoso chamado Casa Branca, que é um filme que fala de afeto. A gente não costuma pensar a população negra como merecedora de afeto, de carinho, né? Então, muitas das vezes a gente vai para a escola e olha para o nosso estudante e não vê como alguém que precisa de afeto e de carinho e que tenha uma história de afeto e de carinho, apesar das vulnerabilidades. Então, esse filme Casa Branca é lindo para a gente pensar esse direito. Tem outro cineasta que eu amo, que é do Recôncavo Baiano, e tem um filme que eu super indico para vocês que se chama Café com Canela, né? Então, felizmente, a gente tem hoje narrativas poderosas para a gente sair do lugar da violência e, e fazer com que, olha, aquela foto ali em sala de aula, que os estudantes se vejam felizes, se sonhem, sabe, num futuro, isso é muito legal. Esse meu segundo ano, por exemplo, eles agora estão todos, a grande maioria, na universidade. Então, e de vez em quando eles me procuram, sabe, para falar dessa riqueza. E ali mais recentemente, porque eu voltei, saí do ensino médio, voltei para o ensino fundamental, são jovens na Caixa Cultural, participando de uma exposição de um jovem pernambucano chamado Jeff Alan, em que ele trouxe para o Caixa Cultural uma exposição chamada Comigo Ninguém Pode, que é muito lindo de olhar para a periferia com um olhar positivo, com um olhar de afeto. E isso é muito bacana da galera ver. E a última ilustração é do filme, né, Malês, com a família Pitanga, e um grafite no Mucabe.
esse museu que eu falei para vocês de história e cultura afro-brasileira no centro do território que a gente chama de Pequena África, que é um espaço é, África Pequena, alcunhado por um artista chamado Heitor dos Prazeres, e que é um território onde se passou a revolta da vacina, né? Mas também é um território de fortalecimento das culturas negras. Então, é o território do surgimento dos ranchos, que vão dar origem às escolas de samba, é o território do sindicato dos estivadores, que, na sua versão arrumadores, que são os que trabalham no convés do navio, os estivadores trabalham no porão do navio, e os arrumadores no convés para levar a mercadoria para fora do porto. É, os arrumadores são os fundadores da escola de samba Império Serrano, a escola de samba do Império Serrano, que é a escola de samba do Arlindo Cruz, que ficou recentemente muito famoso, o seu Gurufim, que parou Madureira. Então, isso é muito importante, né? Pode passar? E aí, gente? Mas o que que tudo isso que eu estou falando tem a ver com vestibular, tem a ver com acesso à universidade, tem a ver com educar para a equidade? Vamos ver? Pode passar, por favor? E aí, olha só que barato essa narrativa. Janete, eu queria agradecer você e a Renata por me inspirarem e me passarem seu aprendizado para mim, para eu fazer essa redação. Como você viu, o tema era Desafios para a Valorização da Cultura Africana no Brasil. E eu lembrei automaticamente de um defeito de cor. Inclusive, foi meu referencial para começar o texto. Só espero que tenha usado certo. KKKKKK. Enfim, muito obrigada pelas aulas, pelo laço. E tudo isso tem a ver com o Enem, gente, porque está falando de afeto. Educação pelo afeto. A nossa capacidade de afetar e sermos afetados pelo que acontece em sala de aula, né? Eu não sei se vocês conhecem um- o livro O Avesso da Pele, que é do Tenório, Jefferson Tenório, um escritor do sul do Brasil, tá? Em que um dos personagens dele é um professor. Então, é um romance que ele vai falar, sobretudo, do ser homem, né? Das masculinidades, sabe? E essas masculinidades interseccionadas. Então, é um livro que eu super indico para quem quer praticar uma educação para a equidade racial. Vamos passar? E aí, gente, olha só, entram as subjetividades. Aí eu falei de possibilidades, mas eu tenho que falar agora da subjetividade. E eu não sei se alguém consegue ler para mim, porque essa subjetividade aqui ela tem a ver com as armadilhas. Lembra que eu falei da professora Ilha, né? E uma dessas armadilhas é a gente ser alvo, porque hoje a gente está vivendo um momento que, para além, né, do discurso do ódio, né, para além da construção do não diálogo, das disputas de narrativas,
a gente tem ainda, mesmo o, o, o Supremo Tribunal Federal ter dado a inconstitucionalidade, a gente tem a escola sem partido, a gente tem a ideologia de gênero, que atravessam ainda as nossas escolas de forma explícita e implícita. Então, o meu Novembro Negro de 2023, ele se demonstrou diferente, sabe? A minha rede, ela é muito poderosa, assim como a rede dos Novembros Negros, sabe? Se a gente olha hoje nas redes sociais, o número de ativistas, artevistas, não é isso? Pessoas que se colocam contra o racismo, além dos oportunistas de plantão, que estão pensando só na sua ascensão social. A gente precisa de toda essa gente, tá? Eu não sou daquelas que acha que tem um melhor do que o outro, eu acho que não. Acho que tem lugar para todo mundo. Mas nós que estamos na escola básica, a gente precisa estar atento e forte, tá? Por quê? Porque a gente precisa a todo momento aprender a ler para ensinar nossos camaradas, como também canta o Capinã, né? Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. E aí, gente, isso não é fácil. Por isso que a gente precisa criar redes, redes de apoio, redes de acolhimento, porque no momento de ataque, você precisa ter o apoio para você não sucumbir. Porque quando vem o ataque da escola sem partido, é, daquele pai ou aquela mãe pentecostal que não aceita a diferença, sabe, religiosa, que acha que você quer ensinar religião para o filho ou para a filha dela, né, ou dele, que acha que só quem acredita na bancada da Bíblia, né, é, é, tem fé, né? Isso é um problema. E a gente precisa, às vezes, quando encara esses problemas, afirmar que não anda só. Isso é fundamental para a gente não sucumbir. Por isso que é tão importante essa formação que a gente está tendo aqui, essa oportunidade da gente dialogar. Pode passar? Ler, Eu acho que nem precisa. E aí, eu acho que tem uma coisa maravilhosa, sabe, Judite? Aí eu vou pedir para você ler, que é a ideia de que os nossos passos vêm de longe. A gente não inventa nada, né? Então, essa expressão, nossos passos vêm de longe, ela é atribuída a Jurema Werneck, que hoje ela está à frente à Anistia Internacional. E essa frase é subtítulo de um livro poderoso lançado em 2000 sobre a saúde das mulheres negras. Aí é uma articulação entre uma ONG daqui do Rio de Janeiro chamada Crioula e ativistas estadunidenses. As intelectuais negras estadunidenses, elas estão discutindo bem viver há mais tempo do que as ativistas brasileiras, né? Então, e esse livro de Crioula, ele é um marco. Me parece que ele está esgotado. Agora é um livro extremamente atual. É isso. E aí, se você puder, Judite, ler para a gente. nossos passos vêm de longe. Jurema Werneck. Não podemos aceitar que o trabalho antirracista seja um eterno recomeço,
que seja apropriado pelo capital, sendo, consequentemente, dominado por sua lógica perversa, excludente e alienadora. E isso é muito importante que a gente coloque na nossa, sabe aquelas frasezinhas que nós, professoras e professores, gostamos de ter? É como um mantra, né? E, de novo, essa perspectiva de que aqui a gente não está no melhor dos mundos possíveis. Não dá para a gente ignorar que a gente vive numa sociedade neoliberal em que tudo vira mercadoria, né? Inclusive o ser humano. Então, o projeto de gentrificação e o projeto de descarte do ser humano, ele está aí. Agora, não dá para a gente ignorar que a população afro-indígena, historicamente, ela foi o alvo desse projeto. E aí, assim, pensar isso de uma forma, de uma forma diferenciada, trabalhando com a equidade, que não tem a ver com a igualdade, porque na sociedade neoliberal a gente vai acreditar na meritocracia, e se a gente acredita nisso, a gente vai dizer que os povos afro-indígenas estão em desvantagem porque eles não se esforçaram o suficiente. Não é à toa que a gente conta para as crianças, educa muitas crianças com a história dos três porquinhos. E se a gente for fazer uma análise crítica dessa história, quem é que tem a casa de palha como cultura? E quem é que vai investir na perspectiva da casa de alvenaria? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as histórias que a gente vai contando, porque elas podem vir a reproduzir uma lógica perversa e excludente. Por isso que é tão fundamental a gente estar aberta e aberto para a escuta, para olhar para o outro e para a outra na sua humanidade e na sua capacidade de produzir riqueza. Você pode passar? Eu nem sei como é que está o nosso horário, gente. Deixa eu ver. Ah, acho que a gente ainda tem um tempinho, né? É, aí, gente, tem uma educadora que ela bebeu da fonte do Paulo Freire, né? E ela escreveu um livro que, para mim, é um referencial junto com a Zoilda, que é a Bell Hooks. E ela escreve o nome dela em letras minúsculas, porque ela vai dizer que o que ela tem a dizer é muito mais importante do que a grafia do nome. E esse nome ela é em homenagem à avó dela, materna. E a Bell Hooks, ela cresceu numa escola dos Estados Unidos ainda segregada. E ela vai depois para uma escola não segregada e ela tenta construir nas salas de aula dela o que ela chama de uma comunidade de aprendizagem, né? Nem sempre ela consegue. E aí, nesse livro, A Educação como Prática da Liberdade, a educação para a transgressão, ela vai nos trazer essa pérola que aqui está, né? Que ela vai dizer assim: como educadores democráticos, temos de trabalhar para encontrar maneiras de ensinar e compartilhar conhecimento de modo a não reforçar estruturas existentes de dominação, aquelas hierarquias de raça, gênero, classe e religião. A diversidade de discursos e de presenças pode ser bastante valorizada como um recurso que intensifica qualquer experiência de aprendizado.
E esse é o nosso desafio, né, gente? Aprender a trabalhar com as diferenças, né? E não é fácil. E eu hoje ouso dizer que uma maneira possível é a gente desenvolver a nossa capacidade de escuta, o que não é fácil, porque normalmente a sala de aula é colocada como um espaço de poder. Alguém tem o poder de imprimir sobre mentes brancas o que acredita. Isso é muito difícil, né? E me parece que com o advento das redes, hoje a gente recebe uma criança e um jovem influenciado por, muitas das vezes, até fake news, que tem opinião. E a escola hoje é o espaço de ensinar a pensar. É a oportunidade que esses jovens que chegam cheios de opiniões, eles pensem, inclusive sobre suas próprias opiniões, e a gente promover um debate em que a gente possa construir, desconstruir, naquele espaço da escola, possibilidades de respeito e de experiências de aprendizado. E isso não tem sido fácil, sobretudo pela aposta dos governantes nos saebes da vida, né? Essa coisa da escola, do exame. A gente passa mais tempo pensando em exame do que pensando em construir experiências de aprendizado. É um dos nossos grandes nós para a gente construir a equidade. Pode passar, por favor? E aí, gente, caminhando no final, e espero que com o tempo de ouvir vocês e a gente trocar, eu gostaria de agradecer. Aqui estão minhas redes, meu e-mail. é, no e-mail, professora Janete Ribeiro, eu costumo colocar as práticas exitosas, porque foi a forma que eu encontrei de me brindar, né, quando vêm os ataques. E aí, tanto os responsáveis quanto os gestores sabem do que eu estou fazendo em sala de aula, e, e isso propicia os diálogos, né? Os diálogos que nem sempre é igualitário, nem sempre é com equidade, mas pelo menos eu consigo, de alguma forma, ir tecendo o que eu acredito. E, como disse para vocês, eu acredito na tríade e acredito na força da moçada, sabe? Que vai segurando esse rojão e na força da ciranda, né? Da ciranda de Lia, de Tamaracá, é isso, sabe? No axé do caruru, do recôncavo baiano, que é um patrimônio imaterial, até aqui no Rio de Janeiro, a gente faz um caruru da gratidão, em homenagem à memória de Azoilda Loreto da Trindade. Então, se vocês quiserem, vejam lá, né? @Caruru da Gratidão, que é uma outra forma também da gente construir presença e fazer valer, sabe? A legislação que fortalece a equidade. Mas, fechando mesmo, não tem nada dado. Está tudo em processo de construção e os nossos direitos estão todos sendo ameaçados, né? Nesse exato momento. Sobretudo o direito à saúde, né? Então, o SUS, que é esse sistema admirado no mundo todo, está sob ameaça. E aí cabe a nós também, como professoras e professores, educarmos
para a equidade de todas e todos e todes. É isso. É gratidão por poder ser com vocês. Vamos ver aqui o que que temos. Ah, olha, eu vou ver se tem alguma pergunta, se a gente pode. Ó, parei na aula muito esclarecedora. Ah, alguém teve que sair, mas deu parabéns. Nete, Oi, querida. Aula maravilhosa. Que bom, eu obrigada. quero falar, eu Ai, quero falar, fala. porque só escrevendo, eu estou tão feliz de ter participado dessa live hoje, porque além das dicas, eu fiz um bloco de coisas, de anotações, escutar você falar com tanta propriedade e com o pé em sala de aula, né? Essa tríade é maravilhosa, porque a gente não pode se afastar. Para que a gente estuda, né? A gente estuda para isso. Então, fiquei muito feliz. E eu, como mulher branca, professora de história, muitas vezes não, falo de educação antirracista, né? Para as relações étnico-raciais, e assim, eu me sinto no dever, sabe? De estar nesse lugar, porque assim eu acho que tem que desconstruir muita coisa que a gente aprendeu errado, né? E o professor aprende muito errado nas faculdades e aí ele passa isso também para os alunos, né? Então, que riqueza poder escutar você. Fico muito feliz, agradeço muito, muito, muito. Gratidão por hoje. Gratidão. Que bom. Camila, e aí, como estamos de tempo? Nosso tempinho já deu uma estourada, mas quem quiser participar, fica à vontade. É sempre muito bom, né? Enriquecedor. Hum, Enquanto isso, pessoal, eu vou colocar aqui no chat. Se vocês desejarem escrever qualquer coisa, podem deixar aqui. Mas eu vou botar aqui no chat uma pesquisa de opinião, onde vocês podem dizer o que acharam da palestra de hoje, da Janete. Fiquem à vontade lá, tenho certeza que vão ter comentários muito bons. e a Janete também precisa, sabe? Você sabe que eu recebo depois a live, porque é bom, né, porque a gente está sempre aprendendo, Sim, é, aperfeiçoando o que se sabe. com certeza. A professora fala demais, e às vezes a gente acha que numa hora e meia a gente tem que dar conta de tudo. Eu tenho aprendido que a gente não precisa dar conta de tudo, e se de alguma forma eu toquei o coração de vocês, assim como vocês tocaram o meu, já valeu, né? E, enfim, eu acredito piamente no saber da experiência. Óbvio que é uma experiência, como eu disse para vocês, né? Articulada com a produção acadêmica, tento cada vez mais fugir dos clássicos, embora eles sejam o meu chão. Então é isso, eu sou formada numa universidade pública, com mestrado em uma universidade pública, pensando num doutorado em ensino de história, para poder escrever sobre essas experiências que são fundamentais, porque só a gente que está na sala de aula podemos escrever sobre o que o que nos atravessa. E a gente precisa experimentar isso, sabe? Nós não somos folhas em branco, que alguém tem que imprimir o que dizer, o que falar. Agora, para isso, a gente tem que estar juntas, juntos e juntos. É isso. Perfeito, muito obrigada, Janete. Ali o pessoal Nada, escreveu Camila. excelente aula, obrigada pelo momento.
Verdade, Ah, que professora. bom. Tenho certeza que todos tiraram muito proveito. Obrigada pelo seu tempo, Janete, essa noite, de ter nos enriquecido. Foi muito bom. E quero agradecer também a todos que estiveram presentes. Obrigada pela participação aqui no chat. Esperamos que todos tenham uma boa noite. Boa noite, gente.